E aí, quando a gente fala em clima, né, que é o que nós vamos estudar aqui, a gente vai identificar aí alguns elementos que vão compor o clima, que vão ser diferentes dos fatores que a gente vai falar daqui a pouco. Então, os elementos do clima, eles são quatro, principalmente a temperatura, a umidade do ar, as chuvas e a pressão atmosférica. Vamos ver como cada um desses se comporta na atmosfera. Né? Então, a temperatura, ela nada mais é do que o resultado do aquecimento de qualquer objeto a partir de uma fonte de calor. Então, qual a nossa principal fonte de calor? O Sol, né? A principal, porque a gente sabe que a Terra, por si só, ela já tem ali um certo aquecimento devido ao núcleo. Mas o Sol é a nossa principal fonte de calor. E o Sol, ele não incide de forma direta em toda a superfície do planeta. Vão ter regiões, como essa região aqui equatorial, né, que está bem vermelha, onde o Sol vai incidir com mais força, né, porque os raios solares eles vão chegar numa posição perpendicular, ou seja, direta. Então, quando a gente parar para pensar no clima, a temperatura ela vai exercer aí um fator preponderante, né? Porque quando a gente olha para esse mapa, a gente percebe que existem zonas térmicas, ou seja, que existem áreas que estarão mais quentes e áreas que estarão mais frias, né? Tem três zonas térmicas principais: a zona tropical, que é essa zona que vai ficar aí entre os dois trópicos, o trópico de Câncer ao norte e o trópico de Capricórnio ao sul, as zonas temperadas, que são essas regiões aqui que estão em amarelo e begezinho, tanto ao norte quanto ao sul, e as zonas polares, né, que são as zonas que estão nos polos. Uma coisa interessante vocês perceberem é que o nome da zona ela já vai dar a localização da zona. Então, zona tropical é aquela zona que estará entre os trópicos. Zona temperada, essa é um pouco mais difícil da gente conseguir identificar, mas se você entende que a zona polar é aquela que está nos polos, a única que vai sobrar então é a zona temperada. Né? Então, sabendo da localização da zona tropical e da zona polar, a única coisa que vai sobrar para vocês é a zona temperada. Outra coisa interessante de perceber é a amplitude térmica que a gente vai ter nesse mapa. Vejam que aqui na região central, né, por onde tem essa linha aqui, que é a linha do equador térmico, essa linha tracejada, está mostrando o mesmo ponto de temperaturas elevadas, tá? Então, falando sobre essa diferença, sobre essa amplitude, a gente tem temperaturas muito altas, que vão estar em 38 graus, principalmente sobre os desertos. Então, observem aqui nessa imagem, né, esse calor, esse ponto de calor aqui no deserto do Saara, no deserto do Kalahari, aqui também na Austrália, lá no deserto da Califórnia. E também teremos o oposto disso, que são as temperaturas muito frias, como, por exemplo, a temperatura de 30 graus Celsius, que a gente vai encontrar principalmente aqui no Polo Norte, né, lá no Círculo Polar Ártico. Bom, sobre a temperatura, sobre a temperatura não, sobre a umidade é muito simples. A umidade nada mais é do que a quantidade de vapor d'água que o ar vai conseguir, suportar, não, que o ar vai estar suportando em determinado momento. Então, uma analogia muito interessante que a gente pode fazer com o ar é a esponja. Né? Se eu pego uma esponja e eu molho essa esponja, provavelmente, se eu molhar pouco, aquela água ela não vai pingar, porque a esponja ela está retendo a água. Mas se eu continuo colocando água na esponja, o que é que vai acontecer? Ela vai pingar, porque a gente chegou no ponto de saturação da esponja. Então, primeiro entender isso, que o ar é como uma esponja, ele consegue reter o vapor de água, né, e segurar aquele vapor de água com ele. Quando a gente pensa no clima, como que é essa umidade do ar? Ela vai exercer uma influência no clima? A gente vai estar associando isso a umidades mais altas e umidades mais baixas. Então vejam aqui nessa imagem que eu trouxe para vocês, que quando a gente fala de umidade mais alta, isso está relacionado com a temperatura mais baixa. Por quê? Porque a água ela tende a equilibrar a temperatura, né? Quando você está com muito calor, isso inclui esse exemplo nas aulas. Você está com muito calor, o que você faz? Toma banho, né? Ou no mar, ou na piscina, ou no chuveiro mesmo, porque aquela água vai equilibrar o calor do seu corpo. Então, quanto maior é a umidade do ar, menor aí vai ser a temperatura do nosso dia, e isso vai acontecer normalmente pela manhã. Já pela tarde, a gente tem uma umidade mais baixa, né? Por quê? Porque o sol ele já está a pino, né? Já passou, na verdade, do ponto de estar a pino aos meio-dia,
já está muito quente, ele começa a evaporar a água mais rápido. Então, o que é que a gente vai ter? Temperatura mais alta, né? Normalmente à tarde faz muito mais calor do que de manhã. E a umidade do ar vai estar mais baixa. Basicamente isso. Então, existem três tipos de chuvas diferentes: as chuvas de convecção, as chuvas frontais e as chuvas orográficas. As chuvas de convecção são normalmente conhecidas como chuvas de verão ou chuvas passageiras, né? Aquela chuva que normalmente ocorre num dia ensolarado, se ninguém está esperando. Você sai de casa sem agasalho, sem sombrinha, e do nada a chuva aparece, né? E como que ela se forma? Ela se forma através do contato entre o ar quente e o ar frio, né? Lembrem-se que o ar quente, ele é um ar que está dilatado, ou seja, a densidade dele é menor, fazendo com que ele fique mais leve. Quanto mais o ar quente fica leve, né? Quanto mais o ar se aquece, mais ele fica leve, e ele vai fazer o quê? Ele tende a subir, um movimento ascendente. Diferentemente do ar frio, que é mais pesado, mais denso. Então, o que é que normalmente vai acontecer com esse ar? Ele vai descer. Lembra lá do exemplo do ar-condicionado. Por que é que a gente coloca o ar-condicionado sempre no próximo ao teto? Né? Porque o ar frio tende a sair do ar-condicionado e descer para estar ali deixando a nossa temperatura, deixando a temperatura do ambiente um pouco mais agradável. Né? Dificilmente alguém vai colocar um ar-condicionado embaixo, porque se você põe um ar-condicionado embaixo, o ar frio que está saindo do ar-condicionado, ele não vai subir, ou seja, ele vai esfriar praticamente só o seu pé, tá? Então, o que é que acontece? Quando o ar quente ele está passando pelo processo de subida, ele está ascendendo, ele também está levando com ele a umidade. Lembre-se que a gente acabou de ver que o vapor de água carrega a umidade. E se esse ar ele está maior, ele vai carregar mais umidade, né? Então esse ar começa a subir juntamente com a umidade, porém quando esse ar se aproxima, esse ar quente se aproxima do ar frio, o que é que vai acontecer? A gente vai passar pelo processo de condensação. Então, esse vapor de água vai ser condensado e, consequentemente, a gente vai ter aí o princípio da formação de chuvas. Então, basicamente, essa é a chuva de convecção. A próxima chuva que a gente vai estudar são as chuvas frontais. Né? Chuvas frontais, como o próprio nome já diz, são chuvas resultantes do encontro direto de duas massas de ar, ou seja, de duas frentes. Então, eu vou ter uma frente de ar fria, normalmente ela vai ser fria e seca, né? E mais densa, ou seja, mais pesada, porque esse ar está muito, muito pesado. E no momento que essa frente de ar ela encontra uma frente de ar quente, o que é que ela vai fazer? Ela vai obrigar esse ar quente a subir, né? Porque ela vai estar ali embaixo, então ela vai transformar aquele ar quente em ar frio. E aquilo que em comparação com o ar frio ficou mais quente, tende a subir. E ele vai subir levando todo o vapor de água, como a gente viu no exemplo da chuva convectiva, e ao subir com esse vapor de água, vai passar pelo processo de condensação e vai haver a precipitação. Qual a principal diferença? A principal diferença é que as chuvas frontais normalmente vão ser chuvas mais carregadas, né? Porque a gente agora está falando de uma massa de ar, ou seja, um conjunto, né? Uma grande porção de ar frio e uma grande porção de ar quente e úmido. Ou seja, a capacidade de armazenagem de vapor água nessa grande porção de ar quente vai ser muito maior. Por isso, essas chuvas vão normalmente ser chuvas mais volumosas, vão ser aquelas pancadas de chuvas que a gente está acostumado a ver mais nesse período do ano, né, que a gente está agora, que é um período mais frio. E por fim, a gente tem as chuvas orográficas. Né? As chuvas orográficas elas são formadas principalmente por conta do bloqueio a partir de um elemento topográfico. Então vejam na imagem que interessante. Né? Eu tenho um ar quente e úmido, imaginem que aqui é o oceano, saindo do oceano normalmente e indo em direção ao continente. Só que quando esse ar quente e úmido chega próximo ao continente, ele encontra uma barreira orográfica, ou seja, uma montanha, né, alguma parte ali do relevo mais alto, esse ar tende a subir. Então imagina, eu tenho a montanha aqui e eu tenho um ar vindo aqui. O ar não bate na montanha e para, ele vai subindo a montanha. Só que conforme ele vai subindo, ele vai carregando toda aquela umidade,
né? E aí vai chegar num ponto onde aquele ar vai estar mais frio, vai se condensar e vai haver a precipitação. Qual o problema? Que quando essa nuvem ela finalmente passar por essa barreira orográfica, ela já vai estar completamente sem água. Então, é comum que nessas regiões a gente tenha uma área úmida e uma área muito seca, como acontece aqui no nordeste da Bahia, lá com o Planalto de Borborema. Outra coisa importante também para vocês saberem é que tem um nome, né? Para a vertente úmida, a gente vai chamar de barlavento. E para a vertente seca, sotavento. Basicamente é isso. E agora a pressão, né? Para a gente finalizar essa parte dos elementos. A pressão, gente, nada mais é do que a força que uma coluna de ar vai estar exercendo sobre a superfície. Então, imagine, se eu tenho um ar denso, como o ar frio, né? Ele é pesado. Normalmente, esse ar ele vai exercer mais força na atmosfera, ou seja, ele vai ter uma alta pressão, diferentemente do ar quente, mais leve, o ar que sobe, né? Esse ar vai exercer menos pressão por ser mais leve. E aí a gente vai chamar de áreas de baixa pressão. Outra coisa importante, normalmente os centros de alta pressão são chamados de anticiclones. Por quê? Porque o ar encontra-se em subsidência, né? O ar está descendo e ele vai descer no sentido... ele vai descer no sentido horário no hemisfério norte e no sul, né, aqui onde a gente vive, no sentido... E aí um vídeo sobre os elementos... Bom, então vou parar por aqui, porque eu vou gravar um outro vídeo falando sobre os elementos climáticos. Um beijo!